Você já deve ter ouvido falar desse termo bem machistinha, né? Bem patriarcal, que é o período pré-menstrual, né? Ela tá de TPM. Eu acho tão esse termo, porque ele só reflete para mim o quanto que não se entende nada sobre esse período. E eu tenho certeza que você, nesse momento de isolamento, deve estar tendo que lidar com essa fase, ou essa fase está tendo que lidar com você de uma forma um pouco mais intensa do que antes. O que seria essa fase, né? Se ela então não é um período de TPM, de tensão, né, de loucura, de sei lá o que aí mais que eles falam de você, mulher, uma forma pejorativa e bem pouco compreensiva. O que seria essa fase, né? Se a gente for entender, a gente sabe que ela é o período pré-menstrual, né? Então ela é uma fase que antecede a menstruação, mas ela é um período que vem logo depois da ovulação. Então ela é um período intermediário, é um período de transição entre o ápice, né? Não só hormonal, mas o ápice de tudo, porque a gente sai do período ovulatório que tem uma correlação com o verão, que tem uma correlação com o arquétipo da mãe e que tem uma correlação com a lua cheia, e transita para o polo oposto ou complementar, né? O eixo é o eixo da lua cheia com a lua nova, que é o período menstrual, que é o período do inverno, que é o período da lua nova, e também correlacionado com o arquétipo da bruxa anciã ou da mulher sábia, né? Então a gente sai de uma energia completamente oposta, mas complementar. Então é um período de transição, e todo período de transição sempre é um pouco mais menos claro no começo. Mas eu tô vendo muito e ouvindo muitas mulheres sentindo esse período se alongar muito, nesse período de isolamento social. Esse período vem de uma forma muito destrutiva e bem pouco legal, né? Então o que a gente fala é que como se esse período tivesse vindo no seu aspecto mais sombrio, né? Por conta até da pressão de que nós estamos vivendo, né? E porque você está confinada, né? Assim por se dizer, você está limitada, restrita, e as pessoas que muito provavelmente convivem com você têm essa visão negativa do período pré-menstrual. Então é como se a gente estivesse preso, né? Com todo um contexto que vê esse período de uma forma negativa, conflitando com as nossas visões também negativas desse período e com o que ele está trazendo, né? Então, o período pré-menstrual, ele, por ser o arquétipo da feiticeira, né? O período da lua minguante, né? Do outono, ele traz muito para nós, na nossa cara, tudo aquilo que a gente muito provavelmente nas outras fases deixou para lá, né? Porque nas outras fases, principalmente na crescente e na cheia, a gente tá super bem, tá super disposta, tá mais assertiva, tem uma capacidade de até na cheia, né, que é o potencial dessa fase, uma inteligência emocional. Então a gente meio que lida bem, no geral se lida bem, não necessariamente, mas no geral se lida bem. E aí quando a gente começa a ir para a escuridão, a ir para o lado oculto e para a face verdadeira do feminino, que é a face da lua nova, essa é a verdadeira face do feminino, quando as coisas começam a ser reveladas para nós, aquilo tudo que ficou deixado de lado começa a vir e começa a... Quase como se, sabe quando a gente... as pessoas vêm fazer um protesto, então é quase como se a gente tivesse uma manifestação dentro de nós de tudo aquilo que não tá bom. Geralmente uma manifestação das nossas insatisfações, porque a fase da feiticeira, ela também está correlacionada com a mulher selvagem. Então, muito das coisas que vêm de incômodo, de frustração, de eu tô frustrada, tô com raiva, tô puta, não tô conseguindo focar em nada, eu tô querendo gritar, enfim, todas as coisas que vêm nessa fase são muito desse sufocamento dessa mulher selvagem também, porque a gente fica muito nas anteriores
dentro dos padrõezinhos que são aceitos pelo patriarcado. Então você fica muito, às vezes, controladora, tá? Na fase da donzela, às vezes eu quero controlar tudo. E na fase da mãe eu quero agradar todo mundo, ou fazer tudo. Então, quando chega na fase da feiticeira, e essas duas caixinhas, ou seja, qualquer outra caixinha que você tenha se colocado, não cabe mais, não serve mais, vem o sufocamento dessa mulher selvagem que quer sair, não tem como, porque você não deixa, a gente começa a virar uma panela de pressão, né? E não é só você que não deixa, o patriarcado não deixa que essa mulher selvagem saia. Ele não quer, ele quer que você fique lá no papel da mulher produtiva, independente, ou na da mulher cuidadora, que é a esposa ou a mãe perfeita, tá? Ou até a cuidadora mesmo, aquelas mulheres que cuidam. E aí quando você entra no papel da feiticeira e ela olha para aquilo tudo e ela fala: eu não sou só isso, ou muitas vezes eu nem gosto daqueles outros papéis tanto assim, aí a gente começa a se defrontar com essa energia que quer espaço e a gente até então não sabe dar. Então, essa é a primeira reflexão dessa fase. Nós vamos falar um pouquinho mais de cada fase dentro do possível, mas eu tô vendo muita gente, tá? Clientes, alunas e amigas tá com bastante dificuldade dessa fase. Então a gente precisa começar a criar espaço para esse lugar dessa mulher selvagem. Então a primeira dica que eu vou trazer aqui para você é ler, tá? Uma leitura, que é ler o Mulheres que Correm com os Lobos. Eu sei que é super clichê, esse não é um dos meus livros favoritos da Clarissa, eu gosto de outros, mas nesse livro a gente tem o conto da mulher selvagem. Então dá uma lidinha. E tenta fazer alguma coisa fora um pouquinho do seu controle, fora um pouquinho do seu intelecto, sabe? Porque eu vejo que grande parte desse desconforto é a gente querer intelectualizar ainda e achar soluções que não passam pelo intelecto nessa fase, mas que passam pela intuição, pelo instinto. Então, o que eu posso fazer que solta um pouquinho as minhas rédeas do controle hoje, né? Como que eu posso relaxar um pouquinho mais? Então, de repente, uma segunda dica, usar um óleo relaxante. Então, lang-lang, né? Camomila. Usar um pouquinho, seja para fazer massagem no corpo, seja para você colocar no seu colarzinho aromático, que eu uso sempre, né? Aromaterapia, sou aromaterapeuta já desde muito novinha, então eu uso desde sempre. Tenta fazer alguma coisa que baixe um pouquinho a sua guarda, senão você vai ficar armada e essa mulher selvagem não vai conseguir ir para lugar nenhum, ela vai só te deixar maluca porque você não deixa ela sair, vocês vão ficar nesse conflito, nessa guerra até o fim desse ciclo. Mas vamos falar mais.